Então, pessoal, vamos começar olhando para o exercício 1 do capítulo 2 do livro do Moisés. O exercício diz o seguinte: mostre que a razão da atração eletrostática para a atração gravitacional entre um elétron e um próton é independente da distância entre eles e calcule essa razão. Eu gosto dos problemas desse livro porque sempre tem alguma questão intuitiva ali relacionada a esses problemas, né? Então, nesse aqui, por exemplo, a gente, quando estuda modelo atômico desde o ensino fundamental, a gente pensa em carga positiva e carga negativa. Por que que a gente não precisa se preocupar com o peso do elétron e do próton? Porque, teoricamente, se eles têm massa, também tem uma força gravitacional entre eles. Então, o detalhe aqui é que se você olhar para a força gravitacional, então vou colocar aqui como Fg, em módulo, tá? Não estou me preocupando com o vetor por enquanto. Ela vai ser a constante gravitacional universal que multiplica a massa do elétron, que multiplica a massa do próton, dividido por r ao quadrado. E, por outro lado, agora a gente está estudando a lei de Coulomb. Então, eu coloquei um Fc aqui para ficar a força de Coulomb, né? Mas pode ser a força elétrica, como você quiser chamar. Mas então, pela lei de Coulomb, a gente vai ter que a força entre o elétron e o próton vai ser menos, porque uma das cargas é negativa. Isso aqui, do lado de cima, então, vai ter um E, que é, por exemplo, a carga do elétron, e multiplica um outro E, que é a carga do próton, que é positivo. Então, menos E ao quadrado. E do lado de baixo, vai ter o 4π epsilon zero e o r ao quadrado também. Então, veja que, apesar de escrito dessa forma aqui, isso poder parecer muito diferente, a forma dessas duas expressões para forças aqui são muito simétricas, vamos dizer. Quer dizer, eu tenho uma constante que é g no primeiro caso, eu tenho uma constante que é 1 sobre 4πε0 no segundo. No caso gravitacional, eu tenho o produto das massas, no caso elétrico, eu tenho o produto das cargas. Isso aqui está dividido por r ao quadrado e a força gravitacional também está dividido por r ao quadrado. Então, qual que é o detalhe? Se você chamar essa expressão aqui de 1 e essa aqui de 2, por exemplo, e você fizer a segunda dividido pela primeira, você vai ficar com Fc por Fg e vai dar menos E ao quadrado dividido por 4π epsilon zero. Então veja que como tem r quadrado nas duas, eu estou dividindo uma pela outra, os r's ao quadrado vão embora. E aqui como está a força gravitacional dividindo, então aqui vai ficar 1 sobre a força gravitacional, né? Então 1 sobre g, que multiplica a massa do elétron vezes a massa do próton. Então eu vou fazer a conta aqui só aproximadamente, né, que eu quero dizer quando eu coloco esse símbolo, porque não me interessa muito ficar fazendo a conta cada, com cada, com cada casa decimal, né? Então vamos lá, ó. Se eu fizer então Fc por Fg,
Isso aqui vai dar o e ao quadrado, então vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o valor da carga, elevado ao quadrado, dividido. Na verdade, eu vou colocar, se vocês lembrarem lá, 1 sobre 4πy0 vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Então, 9 vezes 10 a nona, que é o valor de 1 sobre 4πy0. Então, a parte aqui que vinha da força elétrica, da lei de Coulomb, já foi. E aí, o que que me resta? Então, eu vou ter da parte gravitacional, a constante gravitacional, que é aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 11, e multiplica a massa dos dois carinhas que estamos considerando. Então, 9 vezes 10 a menos 31, que é a massa do elétron, que é cerca de 2.000 vezes menor do que a massa do próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 27. Então, se você ir somando as potências aqui para fazer essa conta, você deve chegar à conclusão, assim como eu, que isso aí vai dar aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 39. E aqui não tem unidade porque eu estou fazendo uma razão, né? Eu dividi força por força, então Newton por Newton, por exemplo, e aí o resultado está dando adimensional, né? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, como tem 10 a menos 11 com 10 a menos 31, então isso vai para 10 a menos 42, 10 a menos 42 com o 27 que está aqui, então menos 42 com 27 vai dar 69. Então esse expoente aqui que está negativo, ele passa para cima positivo, né? E aqui, ó, como tem o 10 a menos 19 ao quadrado, então vai multiplicar por 2 o 19, que vai dar um 10 a menos 38. Então o que eu quero dizer, faça a conta com calma aí no seu caderno, mas vai dar esse 10 a 39, basicamente porque isso aqui que está dividindo vai dar menos 69, né, no expoente. Soma mais o 9 que está aqui, então vai dar um 10 a 80 aproximadamente, multiplicando o 10 a 40 que está aqui, né? E aí você deve chegar nesse valor. Então, pessoal, isso ilustra por que que você não precisa se preocupar com a massa do elétron, do próton, quando a gente está falando do modelo atômico. Então, quando a gente vai estudar lá, a gente sempre fala a carga do elétron está sendo atraída pelo núcleo que é positivo. Mas a massa também não atrai? Atrai, mas é tão irrelevante a massa para esse caso, e só a força elétrica nos interessa para explicar esse problema. Então eu gosto desse tipo de exercício porque ele ajuda a ilustrar como que, como que a natureza da força é, é diferente, né? Opa, risquei ele sem querer. Nas primeiras aulas, eu já falei para vocês também de um problema que eu acho curioso, que é sobre o que acontece, ou sobre a quantidade de cargas que a gente tem envolvidas quando eu tenho 1 litro de hidrogênio. Então, 1 litro
de H2, gás hidrogênio, tá, pessoal? Não é H puro, é os dois átomos de hidrogênio se ligam. Então, 1 litro de H2 é, ele é formado por prótons que, para cada próton, tem um elétron em volta dele. Então, a pergunta interessante que está aqui no exercício 2 é qual é a carga positiva total contida nas moléculas e neutralizada pelos elétrons? Essa é relativamente fácil de responder. 1 litro de H2, você precisa saber quantos átomos ele tem, qual é o número de mols que ele tem. Então, isso é uma incógnita. Mas eu sei que nas condições normais de temperatura e pressão, que é a situação que o problema 2 está ilustrando, é 22,4 litros vão corresponder a 1 mol. Ou seja, né, isso aqui é uma regra de 3, se você fizer a conta ali, você vai perceber que o x, então, vale 0,045 mols. Por que isso? Porque 22,4 litros iam dar 1 mol. Então, o x, que corresponde a 1 litro, ele é 1 sobre 22,4 mols, né? Então, vai dar o 0,045 que vocês estão vendo aí. Mas eu não sei quanto que é o número de átomos aqui. Não, a gente sabe porque a gente sabe quanto que é 1 mol. Então, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, se 1 mol dá aquilo ali, 0,045 vai dar quanto? É essa pergunta que estamos fazendo agora. Então, dessa regra de 3 aqui, a gente vai obter que o x vai dar 0,26 vezes 10 elevado a 23 átomos. Na verdade, eu disse átomos, mas eu me referi a moléculas. Então, esse aqui é o número de moléculas do gás. Então, como são 0,26 átomos, meu Deus, 0,26 moléculas, vou escrever aqui para não esquecer, moléculas. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,5 vezes 10 a 23 átomos. Por que eu estou falando aproximadamente 0,5? Eu estou dando um número tão grande aqui, ó, 10 elevado a 23. Se você trocar o 0,5 por 0,52, a diferença é muito pequena e para esse tipo de problema eu só estou interessado em uma estimativa. Então, se eu tenho tudo isso aqui de átomo, 0,5 vezes 10 a 23, cada carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, quer dizer que a carga, eu vou colocar aqui a Q+, né? A, a carga total em 1 litro de hidrogênio, as cargas positivas, né? Vai dar esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica o 0,5 vezes 10 a 23. Então, isso aí vai dar cerca de 0,8, desculpa, vezes 10 a quarta coulomb, né? Então, isso aqui é a carga por átomo ou por próton, que vai dar na mesma para o hidrogênio. Então, isso aqui é a carga total contida nele. Então, pessoal, só para ilustrar, aqui a gente está acostumado em física a falar de números muito maiores do que esse às vezes, né?
A gente fala de distâncias, de velocidade, de energia, como eu ilustrei nas primeiras aulas. Quando a gente fala de questões de energia, por exemplo, a gente fala de quilo, de giga, de mega, de tera, mas não se engane, esse número, apesar de ser relativamente pequeno, né, 8.000 coulomb, esse número representa a quantidade de carga bem grande. Para perceber o quão grande é essa quantidade de carga, a gente pode tentar responder a alternativa B desse problema, que é: suponha que toda carga positiva pudesse ser separada da negativa e mantida a distância de 1 metro dela. Tratando as duas cargas como pontiformes, calcule a força de atração eletrostática entre elas em quilograma-força. Então, lembrando mais uma vez que a força de Coulomb ela vai ser Q1, Q2 dividido por 4πε0, que multiplica a distância entre 1 e 2, entre as cargas 1 e 2 ao quadrado. Então, no nosso caso, eu estou imaginando que se eu pegar todas as cargas positivas e separar das negativas em 1 litro de hidrogênio e colocar elas a 1 metro de distância, então eu vou ter 0,8 vezes 10 a quarta ao quadrado, né? Claro que como uma das cargas é negativa, essa força vai ser atrativa, né? Mas nesse caso, sabendo que é atrativa, você poderia, em vez de colocar um menos aqui, colocar o módulo da força lá. Para mim, tanto faz. 4πε0, ele vale 9 vezes 10 a nona, e o 1 sobre r ao quadrado, se está em metro, ele está falando de 1 metro de distância, então aqui dá 1. 1 ao quadrado, que também dá 1. Então, esse número aqui, ó, vai da ordem de 10 a oitava, aqui, que multiplica o 10 a nona, então 10 a 17, que multiplica ainda o 9 e o 0,8 aqui duas vezes. Então, isso aqui eu só vou botar aqui um aproximadamente. Vou arredondar esse 9 aqui para 10 também. Então, vai ficar 4 e 4, 8, com 9, 17, com mais 1, 18. Então, vai ser da ordem aí de meio vezes 10 a 18. Então, alguma coisa da ordem de 10 a 17, 10 a 18 newtons, tá? Se eu estou colocando a carga em coulomb, a constante 1 sobre 4πε0, ao contrário, também vai no sistema internacional. Então, a resposta aqui está dando em newtons. Então, se você for querer passar isso aqui para quilograma-força, você tem que basicamente dividir isso aqui pela gravidade. E vai dar quantidade de quilo absurda ainda, né? Quer dizer, isso aqui vai dar muitas toneladas. Tenta pensar no objeto, qual que é a massa, sei lá, do maior navio petroleiro que existe, e tenta passar isso para Newton, se você quiser, para comparar. E aí você vai perceber que essa massa aí é um valor bastante alto. Segundo a estimativa do próprio livro, na alternativa C, que ele pede para comparar o resultado com uma estimativa da tração gravitacional da Terra sobre o Pão de Açúcar. Claro que foi bem arbitrário determinar qual é o tamanho do Pão de Açúcar também. Você pode tentar fazer a sua comparação com outra coisa, como o navio que eu falei. Mas comparando com o Pão de Açúcar, essa força aí é 1 milhão de vezes maior do que o peso daquele morro. Vamos aproveitar e fazer mais um problema
que está falando de cargas pontuais, que é o problema 3 do livro. O problema 3, ele diz que o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio pode ser comparado ao sistema Terra-Lua, em que o papel da Terra é desempenhado pelo próton e o da Lua pelo elétron. E a atração gravitacional é substituída pela eletrostática. A distância média entre o elétron e o próton no átomo é da ordem de meio angstrom. Um angstrom é uma unidade que mede 10 a menos 10 metros. Admitido esse modelo, qual seria a frequência de revolução do elétron na sua órbita? Desculpa, qual seria a frequência de revolução do elétron em torno do próton? E pede para comparar isso com a frequência da luz visível. Então vamos com calma. Do que a gente está falando aqui nesse caso? É que então no modelo atômico de Bohr, a gente assume que tem uma carga positiva no centro e uma negativa do lado de fora. As cargas são pontuais, né? Que eu não consigo desenhar exatamente aqui. Se desenhar uma carga pontual, ninguém vai ver. Mas essa distância aqui, ó, entre os dois, é meio angstrom. O A com esse pontinho em cima é o símbolo que a gente usa para angstrom. E aí, esse... Meu Deus, estou desenhando totalmente torto. Vamos tentar melhorar isso aqui. Ainda ficou um pouco torto, mas vocês entenderam a ideia. Então, o elétron está girando em torno do próton e isso mede meio angstrom de raio. Aí a questão é a gente saber determinar quantas vezes por segundo o elétron giraria em torno do próton se a gente assumir esse modelo. Mas, pô, professor, mas a gente está usando eletrostática, isso tem nada a ver com a frequência de revolução aí do negócio. Não, não é bem assim. É, e o próton puxa mais a carga que está aqui, o elétron, isso significa que o elétron vai se aproximar do núcleo. Se ele puxa mais devagar, o elétron vai ficar mais longe do núcleo. Isso assumindo que o elétron tem uma velocidade tangencial aqui, como a Lua tem em torno da Terra, né? Então, o que está ligando os dois aqui, que é a força eletrostática, tem que estar em equilíbrio para o elétron poder ficar girando ali. Então, isso significa que o elétron estaria percorrendo a circunferência com raio 0,5 e essa aceleração que faz o elétron ficar virando para dentro e percorrer essa curva é devido à força eletrostática, que vai fazer o papel da força centrípeta. Então, o que acontece aqui? Ó, se a gente assumir então que a força elétrica vai ser E ao quadrado em módulo, tá? Vai ser E ao quadrado sobre 4π epsilon zero, que multiplica o R ao quadrado. Isso aqui, então, vai dar aproximadamente o 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, que multiplica o 9 vezes 10 a nona, que é o da constante 4πε0 que está aqui, e isso aqui divide por R ao quadrado, que vai ser, então, o meio angstrom. 0,5 vezes 10 a menos 10 ao quadrado. Se você fizer essa conta aí, você vai ver que o módulo dessa força vai ser da ordem de 10 a sétima. Um pouco
pouquinho menos que isso, mas bem próximo de 10 a sétima. E aqui eu estou falando de newtons, né? Se eu estou usando todo mundo no sistema internacional. Então, se há rotação, é a força eletrostática que está no papel de força centrípeta, que significa dizer duas coisas. Primeiro, que a gente está fazendo uma conta à toa. Eu quis fazer aqui para mostrar para vocês o valor, para vocês terem a noção de qual a intensidade da força que a gente está falando. Então, 10 a sétima, isso equivale ao peso de 1.000 toneladas, né? Se eu não estou enganado. 1 quilo são 10 newtons, então, para dar 10 a sétima, newtons, eu estou falando de uma massa equivalente a 10 a sexta. Mas a gente não precisa fazer esse tipo de conta, geralmente. Vejam que a pergunta feita no exercício é sobre qual a frequência de revolução do elétron. Então, você não precisa calcular o valor da força, porque o que a gente precisa fazer, na verdade, é assumir que a força de Coulomb, e ao quadrado sobre 4πε0 r ao quadrado, ela vai ser igual à massa do elétron, que multiplica a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Por que isso? Porque esse cara aqui, ó, isso aqui é a força centrípeta. Na dúvida, reveja lá suas anotações de Física 1, onde provavelmente quando está falando de movimento bidimensional, você estudou alguns problemas que incluíam o movimento circular uniforme. Então, se isso aqui, essa é a única força que importa, né? A gente acabou de ver que a força gravitacional não importa. Ela é muito menor do que a elétrica. Então, se a força resultante vai ser a elétrica, é ela quem está mudando a direção, mas não o módulo da velocidade do elétron, né? Então, é isso que caracteriza o movimento circular uniforme. Mas aí daqui dá para fazer algumas contas. A primeira, se você isolar a velocidade, você vai ver que então e, ó, esse R aqui, ó, vai embora com o quadrado que está aqui. O E ao quadrado continua, o 4πε0 continua, e essa massa aqui, ó, ela vai passar dividindo. Mas o que eu vou fazer já para tirar a raiz é que o E ao quadrado vai sair da raiz e vai ficar aí. E dentro da raiz a gente vai ficar com o 4πε0 massa do elétron. E aí, teoricamente, estava esquecendo o R aqui, né? Como eu falei, ó, um R vai ficar. Então, 4πε0R, a massa do elétron está aqui, passou para lá, vou parar aqui embaixo, então aqui, vou botar um R aqui. Então, 1 sobre 4πε0, 1 sobre a massa do elétron e 1 sobre R. Tudo isso dentro da raiz. Aí, pessoal, só fica uma conta chata aí para fazer com um monte de número pequeno e potência de 10. Mas vocês precisam fazer e se sentir à vontade fazendo esses calculetos. Então, veja só, a velocidade vai ficar a carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica, então, a raiz de 9 vezes 10 a nona, lembrando que 1 sobre 4πε0 vale 9 vezes 10 a nona. Então, por isso que aqui o 4πε0 está embaixo e aqui o 9 vezes 10 a nona veio para cima. Então, isso aqui
que multiplica 1 sobre a massa do elétron, que é 9 vezes 10 a menos 31, e que multiplica o R, que é meio angstrom. Então, meio vezes 10 a menos 10. E vai estar errado se eu não botar essa raiz até aqui. Então, fazendo essa conta, você vai ter aí aproximadamente 2,3 vezes 10 a sexta metros por segundo. Então, aqui seria a velocidade do elétron girando em torno do próton num átomo de hidrogênio, se a gente assumir o que a gente chama de modelo clássico para o átomo, né? Mas o problema 3, ele ainda pede para comparar isso com a frequência de revolução, com a frequência da luz visível, comparar a frequência de revolução. Então, não está pedindo para comparar o valor da velocidade e a frequência, quantas vezes por segundo ele dá essa volta aí, né? Então, como que a gente faz essa conta? É relativamente simples. Se você lembrar que a velocidade ela é um delta S por um delta T, né, a velocidade média, o que eu quero saber quando eu estou procurando a frequência é justamente o 1 sobre o delta T, onde o delta T é o tempo para dar uma volta. O que eu quero dizer com isso? Qual é o delta T? O 1 sobre delta T, na verdade, quando eu tenho essa velocidade que eu acabei de calcular, e o delta S é fácil de saber. É, por que que é? Porque é a circunferência que o elétron está percorrendo ao girar em torno do átomo, né? Você pode conferir com mais calma aí a conta se você quiser fazer mais devagar, mas no lugar do delta S você vai colocar o 2πr, onde o R vai ser o meio angstrom e a velocidade é o que a gente acabou de calcular. Então isso aí vai dar aproximadamente 7,2 vezes 10 elevado a 15 por segundo, ou segundo a menos 1, né? Então, essa frequência corresponde a frequências da ordem da frequência da luz visível, né? Podemos discutir mais em alguma aula o que que isso significaria, já que vocês não vão ver Física 4, não vão ter oportunidade de estudar isso aqui em mais detalhes.